Olá a todos, meu nome é Igor Aleixo, sou professor de Geografia do Colégio Curso PH e eu estou aqui a convite do Sistema de Ensino PH, a qual também sou autor, para conversar um pouco melhor com vocês a respeito da questão da Síria e da atual intervenção militar estadunidense sobre esse país, acontecida no último dia 13 de abril. Senhores, vamos estabelecer o seguinte para início de conversa. Eu vou tentar ser o mais informal possível com vocês, de modo que eu consiga ser didático em torno de uma questão extremamente complexa como essa. Para início de conversa, é necessário entender que nós jamais vamos conseguir compreender o porquê a Síria se encontra dessa maneira, desse modo, em tal situação, olhando exclusivamente para a recente intervenção militar dos Estados Unidos. A questão é muito mais complexa e demanda um certo trabalho. Gente, a Síria é hoje, e pegando o aglutinado dos últimos anos, contabiliza como o país que mais expulsa refugiado no planeta inteiro. Refugiado é aquele tipo de imigrante que sai devido a conflitos, como por exemplo guerras e algum tipo de perseguição específica. E por que a Síria é extremamente simbólica para a chamada crise dos refugiados? Simplesmente porque a Síria está vivenciando duas guerras ao mesmo tempo, guerras simultâneas que pouco têm a ver, pouco têm relação. A primeira guerra, ainda presente, é contra um movimento terrorista muito bem organizado chamado Estado Islâmico. A bem da verdade, o Estado Islâmico, nesse ano presente, 2018, vem perdendo influência e perdendo territórios no norte do território da Síria, que vêm sendo recuperados por parte das tropas do governo. Mas nos últimos anos, esse movimento terrorista, muito bem organizado, conseguiu avançar sobre a porção setentrional desse pequeno país do Oriente Médio e representa ainda um obstáculo para o governo desse país. A Segunda Guerra é mais complexa e demanda um pensamento mais sofisticado. A Segunda Guerra tem nome e sobrenome, Bashar al-Assad. O ditador sírio ele está ameaçando se perpetuar no poder e ele vem enfrentando forte resistência de tropas rebeldes desde o ano de 2011. 2011 que é um ano extremamente representativo para o mundo árabe. Por quê? Não só a Síria, mas boa parte do mundo árabe, no norte da África e do Oriente Médio, em 2011 passa a vivenciar uma série de manifestações em prol da democracia. A população civil indo às ruas, lutando contra ditaduras que estavam ameaçando se perpetuar no poder. A coisa começa na Tunísia, pequeno país do norte da África, e se espalha devido à globalização. A Tunísia consegue depor o seu ditador. A Líbia consegue depor o seu ditador. O Egito, através das simbólicas e grandiosas manifestações da Praça Tahrir, também consegue depor o seu ditador. Atravessando o Mar Vermelho, nós temos a Síria, que desde 2011 até hoje, 2018, luta para depor o seu ditador, Bashar al-Assad, na sua singular e própria Primavera Árabe. Agora, a coisa não para por aí não, porque agentes geopolíticos externos também estão presentes dentro dessa guerra. Dois lados bem explícitos. De um lado eu tenho a Rússia, representada pelo governo de Vladimir Putin. Do outro lado eu tenho os Estados Unidos e a coalizão ocidental, representada pela figura extremamente simbólica de Donald Trump. Gente, o que vai acontecer aqui? São lados opostos que visam interesses específicos dentro daquele país específico. De um lado eu tenho Vladimir Putin, que quer manter o governo de Bashar al-Assad e auxilia as tropas do governo com armas e patrocínio de modo a combater as forças rebeldes sobre esse território. Vladimir Putin não pode se perder a influência que ele tem sobre esse país na Península Arábica, porque esse pequeno país ele é extremamente representativo, porque é passagem dos seus oleodutos e gasodutos em direção a outros continentes no mundo. Há de se lembrar que a exportação de commodities energéticas como petróleo e gás natural são a base da economia russa. E não é interessante para o governo russo perder a influência de um país que, além de exportar petróleo, também é a passagem do seu principal produto de exportação. Mais do que a questão da Síria e da Rússia, nós temos os Estados Unidos que também têm interesse na região, justamente por conta da questão do petróleo, justamente por representar uma parcela do território mundial que tem muito ouro negro e é passagem estratégica que corta caminho do Mar Vermelho para o Mar Mediterrâneo. Donald Trump quer depor o governo de Bashar al-Assad, ao contrário do governo de Vladimir Putin, que quer manter.
E ele tem um discurso que, em primeiro momento, é bastante coerente. Eu quero depor essa ditadura que está ameaçando se perpetuar no poder, porque os crimes cometidos, supostos crimes cometidos por essa ditadura, são extremamente cruéis e, inclusive, violam a Convenção de Genebra, utilizando armas químicas contra as manifestações rebeldes. A grande questão é que a ONU já veio a público relatar o seguinte: o diplomata brasileiro Paulo Pinheiro, presidente, chefe do setor de inquérito da ONU sobre a Síria, já veio dizer que, no quesito Síria, existem pouquíssimos inocentes envolvidos no conflito. Parte significativa da população da Síria, que lutava contra o governo para instaurar uma democracia em seu lugar, das duas uma, ou foi morta ou já se encontra refugiada. Uma pequena parcela que acredita na democracia se mantém na Síria lutando contra o governo. Igor, mas e o exército dos rebeldes que ainda hoje trava uma verdadeira batalha contra esse governo ditatorial que é favorecido pela Rússia? Segundo a ONU, há fortes indícios de que essa parcela significativa de rebeldes é patrocinada, armada e incentivada pela coalizão ocidental, chefiada pelos Estados Unidos, que tem interesse muito estratégico nesse país específico por conta do petróleo e por conta do encurtamento do caminho do próprio petróleo em direção ao Ocidente. Senhores, qual é o final dessa história? Não tem final essa história. Ainda estamos vivendo esse problema. Devido aos recentes atentados terroristas que foram creditados ao governo da Síria, utilizando armas químicas, a intervenção militar estadunidense aconteceu no dia 13 de abril. Cenas dos próximos capítulos. A Rússia continua persistindo em manter o ditador no poder porque acredita que as forças rebeldes que lutam contra esse ditador são forças que têm interesses ocidentais por trás de maneira obscura. E os Estados Unidos continuam com a bandeira da democracia, querendo levar o livre mercado, querendo levar a livre democracia para esse país, mas que, segundo muitos especialistas, há todo um pano de fundo estratégico que envolve o petróleo por trás. Espero que eu tenha elucidado algumas questões, espero que eu tenha clareado um pouco melhor a cabeça de vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado. Beijo.